Pastor Hernandes, por favor. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Deus fala, e fala pela sua palavra. E eu preciso muito nesta noite da sua atenção. Eu sei que vocês estão um pouco agitados, mas eu preciso da sua mente agora, não só do seu coração. Para ler o texto comigo, para manter a sua Bíblia aberta comigo no texto e para considerarmos juntos esta passagem. Então vamos ficar todos em pé, por favor, e abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. É o mesmo texto que eu preguei hoje à tarde, vou fazê-lo agora à noite. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. Esse texto diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Fiquem assentados agora, por gentileza. Meus irmãos, João Batista
é uma das figuras mais impressionantes e emblemáticas da Bíblia. João Batista é como uma dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. O nascimento dele foi um milagre. A vida dele foi um prodígio. A morte dele foi um mistério. João Batista recebe de Jesus o mais elevado elogio que um homem poderia receber. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele é o precursor do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E o propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar-nos o cenário político e religioso do império e da província, em que João Batista foi introduzido como precursor do Messias. João Batista é nos apresentado aqui, e Lucas vai escolher um método para fazer isso. Ele vai partir do geral para o particular, do império para a província. E eu vou precisar da sua atenção. Vou precisar que você me acompanhe, porque vou gastar um pouco de tempo para traçar esse cenário, sem o que nós não poderíamos entender a mensagem de João Batista. Ele começa do império para a província e diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Se João começa o seu ministério no 15º ano, eu estou falando que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Como é que era o Império Romano? Que homens passaram por esse império da sua formação ao final do primeiro século, quando a igreja cristã estava se formando. Podemos começar com Júlio César, o grande general, que foi sucedido por César Augusto, que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. No seu governo foi que Jesus nasceu. Que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao ano 37. Foi o imperador que governou o império quando João Batista começou o seu ministério e quando Jesus morreu na cruz. Que foi sucedido por Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41 e foi assassinado. Então é sucedido por Cláudio, que governa o Império Romano do ano 41 ao ano 54, quando há uma grande fome no mundo e os judeus são expulsos de Roma. Que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma foi incendiada e começa um massacre sobre a igreja de Cristo. Que foi sucedido por Vespasiano, que governa de 68 a 81, quando o Coliseu Romano é construído e milhares de crentes foram martirizados e a cidade de Jerusalém é tomada pelos romanos. Que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é deportado para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Estou fazendo esse resumo para vocês para destacar uma única verdade. O cenário político do império era de opressão, era de perseguição, era de martírio sobre os crentes. Mas agora vem a segunda pergunta: qual era o cenário da província de Israel? Prossiga a leitura comigo no verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Há um fato estranho aqui nesse verso. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos de Herodes. Tem um nome aqui que não faz parte desse time.
chamado Pôncio Pilatos. Ele é governador romano. Como é que ele veio parar aqui? Como ele caiu de paraquedas aqui? E eu preciso que você jovem, você acadêmico, você estudante, agora para um pouquinho para refletir comigo sobre isso. Sem o que você não vai entender esta passagem bíblica, nem a história do cristianismo no primeiro século. Então eu preciso recuar um pouco, por isso que eu peço a paciência de vocês. Vamos começar lá no final do Antigo Testamento, porque quando o Antigo Testamento encerra, quem está governando o mundo é o Império Medo-Persa. Mas esse império caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, com Filipe da Macedônia, com Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica. Por favor, preste atenção nisso, cultura helênica, que foi uma espécie de secularização, uma tentativa de secularização da fé judaica, para destruir os fundamentos da fé judaica. Mas Alexandre o Grande morre precocemente, com 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o seu trono. O grande e vasto império greco-macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o poder dos sírios, os Seleucidas. Quando governava os Seleucidas, o rei Antíoco IV profana o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no templo. Isso provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus. E Matatias Macabeus, com seu filho Judas Macabeus, não suportando essa profanação, entram na guerra e ganham a guerra, e libertam Israel do poder estrangeiro, formando um governo que nós chamamos de Asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel, e incorpora Israel no Império Romano. E naquela época, é nomeado Antípater como rei sobre Israel. Com a morte dele, fica mais fácil agora entender, o filho dele, Herodes, nós chamamos de Herodes o Grande, recebe de César Augusto o domínio sobre Israel e passa a ser rei dos judeus. Esse Herodes o Grande, o pai desse time que está aí no versículo 1, foi um grande gestor. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada. Tudo de grande lá foi ele que fez. Mas esse homem tinha um grande problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. Então me permita contar um pouco a história dele, para você entender esse versículo 1. Herodes o Grande casou-se 9 vezes. E ele era um homem muito truculento. Primeiro ato de governo dele, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Das muitas esposas que ele teve, a preferida dele era Mariana, da nobreza. Ele começa a matar a família da esposa, porque eram nobres e ele tinha medo que eles concorressem com ele. No começo, a sogra dele, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um moço de 17 anos, chamado Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. E ele nomeia um garoto de 17 anos para o cargo mais alto da religião judaica, sumo sacerdote. O menino foi bem, com ciúmes, mandou matá-lo. A sua sogra foge dele para o Egito, para debaixo das asas de Cleópatra, e ele manda os emissários atrás de Alexandra e mata Alexandra no Egito. Quando ele volta, o imperador César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar, com medo de Mariana, sua mulher, cuja família estava sendo assassinada, conspirasse contra ele na sua ausência, antes de viajar, mata a sua mulher preferida. Quando ele retorna de Roma,
Ele envia 2 dos seus filhos para estudar em Roma. Sua irmã Salomé disse para ele assim: quando seus filhos voltarem de Roma, eles estarão mais capacitados a governar do que você. Ele não titubeou, ele mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava para morrer em Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque queria ter sangue e lágrimas no seu funeral. Por que eu estou fazendo esse registro para vocês? Porque é um texto na Bíblia, pastor José Clarimundo, que eu passei anos sem entender, anos. Está lá em Mateus 2, quando diz que os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Ora, mas como é que um rei se alarma com uma mera pergunta? Como é que uma cidade fica desesperada só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia de quão sanguinário e maligno era esse homem. Por esta causa ele manda matar todas as crianças de Belém e arredores. Agora eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, continua no trono e jamais será apiado do poder. Com a morte de Herodes, o seu reino é dividido em 4 tetrarquias. Tetrarquia significa o governo de uma quarta parte. Mas curiosamente, Lucas, no verso 1, não menciona o primeiro tetrarca, o tetrarca da Judéia, onde ficava Jerusalém. O nome dele vai aparecer lá em Mateus 2:22, e o nome desse tetrarca era Arquelau. Por que o Arquelau não está aqui? Por que Pôncio Pilatos está aqui? Como é que ele caiu de paraquedas aqui? Vamos entender isso, irmãos. Quando Arquelau começou a governar em Jerusalém, na Judéia, ele era tão mal, que os judeus pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. E Israel não era governada por romanos, era governada pela família herodiana, a família edomita. E então Roma, mais que depressa, tira o Arquelau e bota lá dentro o seu pé, e nomeia um governador romano para governar a Judéia. Pôncio Pilatos não é o primeiro, ele é o 5º governador. Então vem a segunda pergunta: se o cenário político do império estava ruim, como é que estava o cenário político da província? Esse pessoal aqui é gente boa? Pôncio Pilatos é gente boa? Herodes Antipas é gente boa? O que eu quero destacar para vocês é isso: se no império o cenário era muito triste, aqui na província de Israel o cenário era pior ainda. Agora, talvez você pergunte assim: bom, já que o cenário político era tão cinzento, quem sabe a religião seja o porto seguro de esperança? Como é que estava a religião? Confira comigo o versículo 2. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que você achou de estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião estava corrompida. Só do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo. Esse cargo era vendido a preço de ouro. Na verdade, o Anás já tinha sido deposto, ele era o sogro, o Caifás era o genro, mas nos bastidores quem comandava era o Anás. O Anás era o sumo sacerdote de fato, o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, interrogado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Quem deu a canetada para mandá-lo para Pôncio Pilatos foi Caifás. Em outras palavras, a religião está corrompida também. E a pergunta é: tem esperança num cenário desse? Você olha para o mundo hoje com a agenda global, anticristã, querendo desconstruir os valores judaicos cristãos. Você pergunta: tem esperança?
Você olha para o Brasil com o mesmo cenário de perseguição à fé cristã, de todas as formas, atacando a moralidade cristã. Você pergunta: meu Deus, tem esperança? E eu quero dizer para você que quando o cenário está cinzento, Deus entra na história, Deus muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história e Deus cria um fato novo. Porque está escrito que é nesse tempo que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Notem vocês que João Batista é um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho. Mas eu quero dizer para você que onde a palavra de Deus vem, não importa se numa grande cidade, ou se numa cidade pequena, se numa grande catedral, ou num templo de chão batido, se debaixo de uma árvore, ou no deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Agora, como é que foi o ministério dele? Confira o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, aqui tem uma metodologia missionária. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos. Vocês verão que todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Se nós quisermos impactar o mundo, nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão, para levar a elas o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Mas este homem, quando abre a boca para pregar, o que é que ele prega? Meus amados, tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. Tem templo, tem música, tem festa, mas não tem palavra de Deus. Quando, depois de 400 anos, a palavra de Deus veio, o que esse homem pregou? Alguém poderia dizer para ele: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não. Prega uma mensagem mais leve, mais palatável, mais politicamente correta. Se você pregar um sermão muito intenso, esse povo não vai aguentar não. Mas João Batista não é um profeta da conveniência, João Batista não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo: a não ser que vocês mudem de vida, a não ser que vocês tenham um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova esperança, a não ser que vocês sejam novas criaturas, não há salvação para vocês. Mas você pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? A resposta está no versículo 4, confiram comigo. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Meus amados irmãos, depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não gera mensagem, ele não inventa mensagem, ele não cria mensagem, ele abre a Bíblia e ele prega a Bíblia. O pregador não é a origem da mensagem, nós não criamos a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Agora confira comigo no versículo 5, porque João Batista nos é apresentado como um engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós no que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. O que tem de pano de fundo aqui? Quando os imperadores e reis do passado iam visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros abrindo estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, ele não está falando de monte, de vale, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. Ele está falando que o Senhor só se manifesta se nós formos um caminho preparado para o Senhor se manifestar. Meus irmãos, o Senhor Jesus só se manifesta na igreja e através da igreja.
Quando João viu aquela teofania de Cristo no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, aquele que falava com ele, como uma voz de trombeta, quando ele se volta para ver quem falava com ele não vê quem falava com ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, o Senhor Jesus está no meio da igreja, e Jesus se revela através da igreja, mas a minha vida, a sua vida, precisa ser um caminho aberto para Jesus se manifestar. Eu chamo isto, pastor José Clarimundo, de avivamento. Avivamento. Me permita dizer isso a vocês com temor e tremor. Eu tive a oportunidade de visitar um dos maiores avivamentos do século XX, na missão Quacisabanto, na África do Sul. Ali, Deus visitou aquele povo de uma maneira tão linda. Cegos viram, tetraplégicos andaram. Eu ouvi o testemunho pessoalmente da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Eu vi ali um templo numa fazenda, construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. E nós levamos uma caravana de mais de 80 pessoas. O brasileiro é místico por natureza. E muitos de nós pensamos assim: nós vamos ver milagres extraordinários. Pasmem vocês, ficamos mais de 10 dias lá, não escutamos sequer uma vez a palavra milagre. Mas eu confesso que eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus. Eu nunca vi um senso de santidade tão profundo como vi naquele lugar. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando o que aconteceu e está acontecendo em Asbury, Universidade de Asbury, no estado de Kentucky. Eu estou acompanhando par a passo. Estou conversando com pastores lá de dentro. E o que me impressionou, meus irmãos, que esta reunião de oração e de adoração e de quebrantamento e de choro e de confissão de pecado e de adoração a Deus já vai para 2 semanas ininterruptamente. Mas como começou? Esse não é o primeiro avivamento, já tivemos vários nessa mesma escola. Os mais importantes, 1950, 1970 e este ano. E eu fui ontem à noite, pastor José Clarimundo, ouvir o sermão que foi pregado na capela, que deu início a esse movimento. Um sermão sobre Romanos 12, sobre amor verdadeiro, de você preferir o irmão em honra. E quando o culto terminou, os alunos voltaram para suas salas de aula. Um acadêmico, um jovem, se ajoelhou, sozinho praticamente, começou a confessar os seus pecados, as suas mazelas, coisas estranhas, esquisitas, até escandalosas. E de repente, 18 outros estudantes cercaram-no, ajoelharam com ele e começaram a chorar e também a confessar os seus pecados. E de repente os professores na sala de aula perguntando: mas cadê os outros? Cadê os outros? O que é que aconteceu? Por que eles não chegaram ainda? Quando voltaram para a capela, a presença de Deus estava lá. E os alunos vieram, e os professores vieram. Chegou a noite, os alunos não chegaram em casa. Os pais perguntaram: o que é que aconteceu? E os pais foram para lá para saber o que estava acontecendo. E os pais também ficaram. Um pastor, amigo meu, um homem da mais alta capacidade doutrinária que eu conheço, conhecimento teológico, disse: eu vou lá, um pouco de ceticismo. Quando ele chegou, pastor, ele foi profundamente impactado. Fiz uma live com ele esta semana, e ele debaixo de uma temperatura de 4 graus negativos, numa fila de 2 quilômetros, pessoas demorando de 4 a 7 horas para entrar na capela, crianças, velhos,
ninguém murmurando, ninguém reclamando do frio, um senso profundo da presença de Deus, gente chorando na fila, entregando-se a Cristo. Quando se entrava na capela, lá não tinha nenhum estrelismo humano, não convidaram nenhum pregador, não convidaram nenhuma banda, não convidaram nenhuma pessoa conhecida, nada para atrair para o homem, tudo muito simples, tudo muito organizado, tudo com muita reverência, tudo com muito choro, com muito arrependimento, com muita sede de Deus, com muita entrega para Deus. Hoje já são 5 universidades no mesmo sentimento, gente orando, gente buscando a Deus. Então lá em Quacisabanto, eu perguntei para o pastor Erlo Stigin: pastor Erlo, o que é avivamento? Me defina avivamento. E ele nos disse assim: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu estou numa assembleia eminentemente de jovens, e eu quero dizer a você, rapaz, a você, moça, que os maiores avivamentos da história começaram com jovens. Foi assim na Inglaterra em 1739, foi assim no país de Gales em 1904, e Deus não precisa de figurões para começar um avivamento. Deus precisa de um moço, de uma moça, cujo coração seja totalmente de Deus. Deus está procurando um que possa: meu Deus, eu quero o Senhor mais do que o ar que eu respiro. Quando o Senhor vem preparar o nosso coração como um caminho aberto para Jesus se manifestar, uma revolução vai acontecer, uma profunda revolução. E o verso 5 explica isso: todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo caminho sinuoso vai ser endireitado, todo caminho escabroso vai ser aplainado. E o que significa isso, jovens? E o que significa isso, meus irmãos? Vale aquilo que é escuro, aquelas áreas sombrias, cavernosas do coração. Como aquele jovem que se debruça para orar e começa a confessar os seus pecados, mazelas guardadas, as 7 chaves no cadeado. Monte significa soberba, arrogância. Caminho torto significa vida dupla. Dá glória a Deus na igreja, mas no secreto escarnece de Deus com práticas pecaminosas. Caminho escabroso, fora do lugar. Talvez você diga: não, pastor, a minha vida é legal. Eu me arrisco a dizer que todos nós estamos aquém do que Deus espera de nós para a chegada de um avivamento. Talvez você: não, pastor, eu não sou hipócrita, não. Eu vou lhe dizer que se você afirmar isso para mim agora, você está acabando de afivelar uma grossa máscara no seu rosto de mentira. Todos nós temos a síndrome de Moisés. A glória já está apagando, e nós não queremos que as pessoas saibam disso. E de repente as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. E se nós queremos que o Espírito Santo sopre também aqui, se nós queremos uma visitação poderosa de Deus, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu anseio por isso, eu clamo por isso, eu anseio ver isso. Talvez uma das maiores autoridades de avivamento que já esteve aqui no Brasil, o Dr. Edwin Orr, disse certa feita o seguinte: o Espírito Santo está preparando e procurando uma igreja, uma escola, um rapaz, uma moça, para derramar o seu Espírito. Mas se essa pessoa não está preparada, ou não quer, ou não preparou o caminho do Senhor, ele vai para frente, e perdemos a oportunidade.
O resultado dessa mudança profunda, irmãos, é um grande avivamento descrito no versículo 6, confira aí comigo, e toda a carne verá a salvação de Deus. Agora você pode perguntar assim para mim, quem estava lá escutando João Batista? Como é que era o auditório dele? Confira aí comigo, versículo 7, versículo 10, as multidões. Se você ler o texto de Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai encontrar que toda Jerusalém estava lá, toda a província da Judéia estava lá, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Ele não fala de multidão, ele fala de multidões. Mas confira comigo o versículo 12, lá estavam lá os publicanos, os cobradores de impostos. Confira o versículo 10, lá estavam os soldados. O que eu quero trazer à tona para vocês refletirem aqui comigo? Hoje, às vezes, você vai ler, e eu tenho lido bastante os estudiosos, os expertos, os peritos em crescimento de igreja, e eu fico chocado. Sabe por quê? Alguns deles dizem assim, você quer uma igreja relevante? Você tem que ter uma igreja homogênea. Eu explico. Aí a pessoa, pastor, vai dizer o seguinte, eu vou plantar uma igreja, mas eu quero uma igreja para influenciar a classe média alta, para ter recurso para investir no reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de luxo, de alto padrão. Outros, não, eu vou plantar uma igreja para ser uma igreja que tenha capacidade de reflexão, para ser uma igreja que possa ter influência no meio acadêmico, uma igreja que seja formadora de opinião. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros, não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade, eu faço opção pelos pobres, eu quero alcançar a classe mais carente da sociedade. Sabe quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro nada disso. Nada disso. Meus irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são literalmente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar, e sentar com honra. Na igreja de Deus, Deus não vê como o homem vê, Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a conta bancária, Deus não vê os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por este nem por aquele, Deus tem opção por todos, porque todos são iguais aos olhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas talvez você pergunte assim, como é que é esta pregação de avivamento? Quais as características de uma pregação de avivamento? Vamos aprender com João Batista? Veja comigo o versículo 7. Ele alerta em primeiro lugar para o perigo mortal da hipocrisia. Ele diz assim, ao ver as multidões vindo, raça de víboras. Eu fico escandalizado. É muita insensibilidade. É muita falta de amabilidade com as pessoas. É uma agressão sem igual. Se o pastor José Clarimundo for tratar as ovelhas dele desse jeito, eu não sei o que é que acontece. Por que ele falou isso? Você só consegue interpretar esse versículo aqui à luz de Mateus 3,7. O que está escrito lá? Que quando essas multidões estão vindo, João Batista vê no meio dessas multidões muitos fariseus e muitos saduceus. Então diz, raça de víboras. Quando você lê os evangelhos, parece que dá até urticária na gente quando você vê os fariseus, dá não? Pensa num time complicado, que vive com lupa, procurando os pecados dos outros, mas não enxergava os seus próprios. Gente que Jesus chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. João Batista vê esse time lá vindo para ouvi-lo. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Como eles surgiram, quando surgiram, por que surgiram? Os fariseus não foram sempre assim não. Quando os fariseus surgiram no período interbíblico, eles surgiram exatamente para resistir à cultura helênica. Lembra que eu falei dela, da cultura helênica? Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, para manter a fé judaica intacta, sem contaminação.
cuidando da verdade e da piedade. Mas com o tempo eles foram se perdendo, mantiveram a casca, mantiveram o verniz, mantiveram a forma, mas perderam a piedade, eram hipócritas. E Jesus está vendo esse time vindo para ouvi-lo. Mas Jesus vê também os saduceus. Quem eram os saduceus? O mesmo grupo de resistência à helenização, para manter a piedade, para manter a verdade, da elite judaica. Só que os saduceus sucumbiram rapidamente à cultura helênica. Preste atenção nisso. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, eles só acreditavam no Pentateuco. Eles eram os teólogos liberais da época. Eles foram colaboracionistas de Roma e ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vamos entender isso aqui. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. As festas, tinham 4 grandes festas. Gente do mundo inteiro vinha para Jerusalém. É só ler Atos 2. Só que nenhum adorador podia chegar em Jerusalém com dinheiro estrangeiro e comprar um cordeiro para sacrificar com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda lá na praça do templo, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro para sacrificar, sequer uma pomba, sequer uma rola, tinha que comprar lá na praça do templo, por valores abusivos, para eles embolsarem a grana. A praça do templo era cheia de mesa de cambistas, a praça do templo era cheia de currais de ovelhas, a praça do templo era cheia de gaiolas de aves. E Jesus pega um chicote e espalha aquela gente toda, vira as mesas dos cambistas e diz: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? Lugar que o cara rouba e corre para lá para se esconder. João Batista está vendo essa gente vindo. Quando ele vê essa gente vindo, ele disse: raça de víboras. Por que ele foi tão agressivo? Para alertar de um perigo. A hipocrisia é pior do que a víbora, o veneno da víbora. Porque quem botou o veneno na víbora foi Deus, mas quem põe a hipocrisia é o diabo. Segundo alerta de uma mensagem de avivamento, irmãos, é exatamente alertar sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico perplexo e chocado com João Batista, porque tem 400 anos que ninguém prega, e o primeiro sermão dele é sobre o inferno. Meus irmãos, tem tanta coisa boa para pregar na Bíblia, o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. O cara vai me pregar logo sobre o inferno. Dá para entender? Eu garanto a vocês que todos os pastores que já pregaram nesse púlpito, se um dia pregarem, certamente pregaram sobre o inferno, não receberam um tapinha nas costas depois do culto. Pastor, que sermãozaço, que maravilha de mensagem. Eu estou até saindo mais leve da igreja hoje. Não, dá ibope não. Dá ibope não. Mas me permita dizer isso, é melhor você ouvir sobre o inferno, do que ir para o inferno. Terceiro ênfase do sermão de avivamento, ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que eu estou trazendo esse alerta tão incisivo agora? Surgiu, irmãos, aqui no Brasil, e muito perto de vocês, uma falsa teologia, chamada de hipergraça, ou supergraça, que diz assim: venha como você está, e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com a sua vida, aqui você escolhe o que você quiser ser. Para que se arrepender? Deus é bom, Deus é misericordioso, vai dar tudo certo. Isso não é pecado não. Essa é a graça falsa que justifica o pecado e não o pecador.
Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus transforma, dando a você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, para você ser uma nova criatura. O Evangelho muda a vida, o Evangelho muda a família, o Evangelho muda a igreja, o Evangelho muda a sociedade, o Evangelho muda o parlamento, o Evangelho muda o palácio, o Evangelho muda a corte, o Evangelho muda o comércio, o Evangelho muda a indústria, o Evangelho muda o homem. A manchete do reino de Deus é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Quarta ênfase da pregação de avivamento é o perigo da falsa confiança religiosa. Versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão dando carteirada no pregador. Carteirada. Estão dizendo para João Batista: Senhor João Batista, você sabe com quem você está falando? Alto lá, camarada, pega leve, nós temos pedigree, nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Então me permita dizer isso: o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Eu acho curioso, pastor, que às vezes andando por aí, eu pergunto assim para a pessoa: como é que está a sua firmeza em Cristo? Não, batuta, sou presbiteriano desde o berço, sou batistão desde o berço, sou assembleiano convicto. Outros mais sofisticados dizem assim: como é que está a sua firmeza em Cristo? Não, eu sou calvinista convicto. Outros: não, eu sou arminiano convicto. Meu irmão, você pode ser batista, você pode ser metodista, você pode ser presbiteriano, você pode ser assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem salva é só Jesus. Só Jesus dá a salvação, só Jesus perdoa pecado, só Jesus leva você para o céu. A sua segurança tem que estar em Jesus. Quinta ênfase de João Batista na sua mensagem de avivamento: ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: o machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala, não, veja o fruto que ele produz. Pelos frutos você conhece uma árvore. Bom, mas tem outra pergunta para o texto: esse tipo de sermão dá resultado? Produz efeito? Vamos ver. Confira comigo o primeiro efeito nos versos 10 e 11. Em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório. Em tempos de avivamento, o apelo parte do auditório para o pregador. João está pregando, e as multidões estão desesperadas, dizendo: o que nós vamos fazer com esse sermão, João? E ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Irmãos, naquela época não era como hoje, não. Qualquer de nós aqui, ou todos nós aqui, se abrir o guarda-roupa, tem mais roupa do que precisa, e a gente está comprando mais e mais. Naquela época não era assim. Quando a pessoa comprava uma túnica, ela usava aquela túnica até acabar, depois comprava outra. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. E aí João diz o seguinte: você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você tem comida, faça o mesmo. Então você quer saber se uma pessoa é crente mesmo? Veja se ela é generosa. Não combina crente pão duro, não combina crente mão de vaca, não combina crente avarento, não combina crente sovina. Crente tem o coração aberto, crente tem a mão aberta, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, que generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Confira comigo aí os versos 12 e 13. Estavam lá também os
cobradores de impostos, os publicanos. E eles são mais sofisticados, e eles chegam e dizem: mestre, faz um elogio, mestre, e nós? O que vamos fazer com esse sermão seu? E João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele é íntegro nas suas transações comerciais. Veja se ele não usa de esperteza para ganhar dinheiro. Meus irmãos, eu estou falando aqui de Receita Federal. Estou falando aqui do leão. Roma naquela época não tinha a estrutura que se tem hoje para recolher impostos e tributos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão. E aí o cidadão recebia concessão para arrecadar impostos numa região e repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se esse cidadão cobrasse muito mais para embolsar o resto. E Jesus vai dizer: quer ser crente mesmo? Então seja honesto. Não cobre mais do que o estipulado. Não explore as pessoas. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que a igreja evangélica brasileira precisa passar por um choque ético. Dentro de casa, no comércio, na rua, na indústria, nos negócios, na bancada evangélica. Crente precisa ser íntegro. Mas vamos ver o terceiro resultado? Confira o versículo 14. Estava lá também os soldados romanos num território ocupado. E eles estão escutando João Batista. Perguntou: João, e nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu? Ele responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso salário, com vosso soldo. O que João está querendo dizer? Meus amados, qualquer pessoa que está investida de autoridade, seja um militar, seja um civil, o grande risco de ele, do topo da sua autoridade, exorbitar no exercício da sua autoridade, a ponto de agredir uma pessoa, ou machucar uma pessoa, é grande. Maltratar uma pessoa. Aí João diz assim: não deis denúncia falsa. O que ele está falando? É que naquela época os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receber propina. Então eu vou ilustrar. Como é que você chama, filho? Célio. Então eu vou ilustrar com o Célio. Chegava o cobrador de imposto na casa do Célio. Dizia: Célio, eu vim dizer para você que esse ano o seu imposto é tanto. O Célio dava um suspiro, angustiado: eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar isso tudo de imposto, vai faltar comida na minha mesa. O cobrador de imposto dizia: pois é, o seu imposto é tanto. Eu não discutia não, ia embora. Entrava o soldado romano: ô Célio, eu vim comunicar para você que o seu imposto é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ô Célio, o seu imposto é tanto, ou paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz: contente com o seu salário. Você quer ser crente mesmo? Não entre em esquemas para ganhar propina, para dar propina, para levar vantagem, para explorar as pessoas. É melhor você ser um pobre íntegro do que se enriquecer ilicitamente. O seu nome vale mais do que riquezas. Não venda a sua consciência. Não prostitua a sua fé. Seja honesto. Seja íntegro. Bom, vou falar um pouquinho sobre o pregador agora. 3 características desse pregador. Primeira característica desse pregador, e aqui eu encerro:
Está aí no versículo 15 e 16. Eu peço que você preste muita atenção no versículo. Está escrito o seguinte: estando o povo é um termo coletivo para representar as multidões, na expectativa e discorrendo todos, quantos? Todos, no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a quem? A todos: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. João era aquele tipo de pregador, cara de leão, tem medo não amacia não. Aí de repente toda a multidão começa a pensar o seguinte: ô gente, quer saber de uma coisa? Esse cara aí não é precursor do Messias coisa nenhuma. Esse cara aí é o próprio Messias, é ele mesmo. Sabe quantas pessoas pensaram isso? Todas as pessoas. Sabe quantos votos você recebeu na urna? 100% dos votos. É ele é o Messias. Essa cogitação de toda a multidão é resumida numa pergunta, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente, e a pergunta foi essa: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a isca venenosa aí, olha a sedução aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitas pessoas já tinham levantado-se em Israel, dizendo que eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Eles estão dizendo: eu acho que esse aqui é, esse é o Cristo. João Batista não engoliu a isca venenosa, ele foi categórico. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A segunda coisa que eu quero destacar do pregador é a plena consciência da sua limitação. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Seja o nosso decano, pastor José Clarimundo, seja o seu honrado filho, seja os demais membros e pastores da equipe pastoral desta igreja e das outras, seja qualquer pastor que pastor José Clarimundo convidou ou vai convidar para vir a esse púlpito, todos, sem exceção, são absolutamente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como o pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só consegue lidar com o símbolo. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Deus pode transformar esses símbolos em objetos da graça, em instrumentos da graça, para encorajar as pessoas. Nós somos limitados. Sabe por quê? Porque o vaso é de barro, para que a glória seja toda de Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, portanto, glória pelos séculos dos séculos, amém. Finalmente, terceiro e último lugar, não só ele tem consciência de quem ele é,
não apenas ele sabe que é muito limitado, mas também esse pregador é corajoso. Veja o verso 19 e o verso 20 comigo. O que está escrito aí? Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês no começo, que o Herodes o grande, pai dele, casou-se nove vezes, formando uma família disfuncional. Dos muitos filhos que Herodes teve, 4 receberam poder político, tetrarquias. Arquelau, tetrarquia da Judéia. Herodes Antipas, tetrarquia da Galileia. Filipe, entenda-se Filipe II e Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia o Herodes Antipas, aqui da Galileia, foi a Roma e visitou o irmão dele, Filipe I, casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, também filha de Herodes o Grande. Portanto, Herodias não era apenas cunhada do Herodes Antipas, não, ela era também sobrinha. O pecado dele não foi só de adultério, não, foi também de incesto. Herodes era casado com a filha do rei Aretas, e quando ele chega em Roma e visita o seu irmão, ele se engraça com a cunhada dele, que também era sobrinha dele. E Herodias disse assim para ele: se você me prometer de divorciar-se da sua mulher, filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, me caso com você e vou embora para Galileia com você. Herodes topou. Agora preste atenção na cena. Um dia, o Herodes desembarca na Galileia com a Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou a dedo na cara dele e disse: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Passou a ser odiado. Foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós, do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O Herodes até gostava de ouvi-lo. De vez em quando ele escapava para ouvi-lo. Sabe qual é o assunto que o João Batista falava com ele? Juízo final. Esse aí é mais apavorado ainda. Um dia, no aniversário dele, deu uma festa, convidou seus amigos, muita bebedeira, muita dança. A filha de Herodias dançou muito desenvoltamente na presença dele, ele já chapado, já bêbado, fez uma promessa inconsequente para a menina: pode pedir o que você quiser. A menina, tão sagaz quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. E aí vai o carrasco lá da Galileia para o Mar Morto, tira o João Batista da cadeia, bota a cabeça dele num cepo, e decepa a cabeça dele com a espada, e vem trazendo numa bandeja, aquela cabeça pingando sangue, e entra naquela festa macabra, como um bolo macabro. E o maior homem dentre os nascidos de mulher é assassinado, cruelmente, por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera, e de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizado, diz: meu Deus, que tragédia. Mas João Batista não pensava assim não. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre, do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra, do que viver em desonra. Irmãos, o que é importante para um ser humano não é como ele morre, é como ele ressuscita. Eu estou convencido disso, irmãos. Se vocês estão antenados, eu estou convencido disso. Dias difíceis estão por vir. Não vai ter espaço para crentes covardes. Ou você assume um compromisso com Cristo, entrega a sua vida para Ele, para ser um crente de verdade, maiúsculo, cheio do Espírito Santo, corajoso, ou você vai ser tragado por essa onda. O que eu posso dizer a vocês, em nome de Jesus, é que ainda que venha a perseguição,
a luta. O céu indenizará todo o sofrimento que passarmos aqui nesta vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E eu pergunto para fechar: que pai, que mãe põe hoje o nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, degolado e morto, ainda inspira, ainda motiva, ainda aquece o meu coração, ainda inflama a minha alma, ainda me desafia a ser um crente de verdade, e estar disposto a viver, estar disposto a morrer se preciso for, porque se a causa é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. O que importa não é viver, o que importa é glorificar ao Senhor Jesus, porque se morremos, somos dele, se vivemos, somos dele, ou morrendo, ou vivemos, nós somos do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.